Olá, sou Vitória Rodrigues de Castro, faço parte da Universidade Estadual de Goiás, do campus de Ceres, da turma do professor Walter Dias e curso a disciplina de Biofísica. E hoje eu vim falar sobre radiação, radioatividade e física dos radionucleidos. Bom, a radioatividade é um processo, fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos que é provocado em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. É uma reação nuclear e é diferente de uma reação química. Em transformações nucleares, o núcleo do átomo ele sofre alterações e já as reações químicas ocorrem na eletrosfera do átomo. Um átomo ele pode se transformar em outro átomo e quando isso acontece, significa que ele é radioativo, certo? O processo é natural ou artificial, no qual o núcleo de alguns átomos emite partículas ou radiação eletrograma. Bom, vamos falar agora sobre a natureza dos fenômenos radioativos, que a radioatividade ela pode ser natural ou artificial, e os nucleidos ocorrem naturalmente, ou são preparados artificialmente pelo homem. A radioatividade ela pode ser natural ou artificial, e a radioatividade ela é definida como fenômeno pelo qual um núcleo instável, certo? Ele emite partículas e ondas para atingir a estabilidade. E nem todos os átomos são radioativos, ok? Mas os que recebem esta definição se caracterizam por emitir partículas radioativas, que numa busca constante para se tornarem mais estáveis. No nosso planeta existem 28 elementos radioativos naturais. Eles são dispersos em todos os meios, em todo o nosso planeta. Vamos falar agora sobre a estrutura e a representação do átomo. Nós temos aqui a estrutura do átomo, que é composta pelo núcleo, e do núcleo tem os prótons, e dos prótons tem os nêutrons. O núcleo, para que vocês possam entender, ele é uma região maciça, compacta e densa, que fica no centro do átomo. O núcleo atômico é divisível, pois é constituído de duas partículas diferentes. Os prótons, certo? Eles são partículas carregadas positivamente, com carga relativa igual a 1 positivo. Sua massa relativa também é de 1, não se esqueçam disso. O número de prótons ele é existente no núcleo e é chamado de número atômico Z, e é o responsável pela diferenciação de um elemento químico de outro, ou seja, cada elemento químico é formado por um conjunto de átomos. É formado por um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico ou a mesma quantidade de prótons, certo? E os nêutrons, como o próprio nome dele indica, são partículas neutras. Eles não possuem carga elétrica. Assim, os nêutrons eles diminuem a força de repulsão entre os prótons no núcleo, tendo em vista que
cargas da mesma se repelem. Essas partículas subatômicas, elas possuem massa relativa praticamente igual à dos prótons, que isto é, ela é 1, certo? Mas na realidade, a massa do nêutron ela é um pouco maior do que a do próton. É interessante porque se fosse o contrário, os prótons, se eles fossem ligeiramente mais pesados do que os nêutrons, todos os prótons eles seriam transformados em nêutrons. E o resultado seria que sem os prótons, os átomos não existiriam. Então nós temos aqui a segunda parte da estrutura do átomo, que é os elétrons e a eletrosfera. A eletrosfera é uma região periférica ao redor do núcleo do átomo, onde os elétrons ficam girando em forma deste núcleo. Os elétrons, eles foram as primeiras partículas subatômicas descobertas nos anos de 1897 por G.G. Thomas. São partículas carregadas negativamente, cuja carga elétrica é relativa de 1 negativo. A sua carga em coulombs é igual a 1,6.10-19C. Apesar de os elétrons serem negativos, o átomo no estado fundamental é neutro, porque ele possui, certo? A mesma quantidade de elétrons e de prótons. Ele possui a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Isso significa que as cargas negativas dos elétrons anulam as cargas positivas dos prótons. Assim, o átomo ele vai ficar nêutron, porque ele anulou as cargas positivas dos prótons, certo? Aqui vamos falar sobre as emissões radioativas, processo de estabilização do átomo. Radioatividade é um resultado da emissão espontânea de partículas ou energia por um átomo. É um processo de partículas ou de cargas cujo núcleo muito energético se torna instável em fase. São 4 emissões. Peço perdão. As emissões são classificadas como alfa, beta e gama. A emissão alfa são partículas formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, do mesmo modo que o núcleo de um átomo de hélio. Possui carga elétrica igual a 2 positivo e massa igual a 4U. São radioativas naturais, esqueçam disso. E a emissão beta são partículas formadas por um elétron. E temos a emissão gama. É uma radiação semelhante aos raios-x. Ela é eletromagnética. Ela não possui carga elétrica e nem a massa. E vamos falar agora sobre decaimento radioativo, conceito de meia-vida. A meia-vida, né? Ela representa o tempo transcorrido até que a atividade de determinado radionucleio caia pela metade. O decaimento radioativo, emissão de partículas em função do tempo, é exponencial e varia entre alguns segundos a alguns bilhões de anos. O decaimento também é conhecido como transmutação, ou seja, é o resultado de uma transformação atômica
devido à emissão de partículas pelo núcleo instável, o que causa uma alteração em seu número atômico ou sua identidade. A meia-vida, ou período de semidesintegração, corresponde ao tempo necessário para que uma amostra radioativa, não se esqueçam disso, reduza-se à metade. Meia-vida ou período de semidesintegração geralmente é simbolizado por P ou por T, o 1 ao quadrado. Aqui temos decaimento radioativo, conceito de meia-vida. Os núcleos instáveis dos isótopos radioativos, eles emitem partículas alfa e beta, resultando em outros núcleos também instáveis, certo? Que realizam emissões radioativas. É um processo que continua até que se produza um isótopo instável de chumbo, é chamado de série radioativa. Podemos, afirmar que todos os elementos vão se desintegrando com o passar do tempo. Não se esqueçam disso, que é bastante importante. E também temos, aqui mais uma vez o conceito de meia-vida. A meia-vida revela quanto tempo leva para a amostra radioativa reduzir-se à metade. A meia-vida, ela corresponde ao tempo necessário, para que metade dos núcleos radioativos desintegrem-se, ou seja, é o tempo que leva para uma amostra radioativa reduzir-se à metade. A meia-vida, ela vale não só para a redução do número de mol do isótopo radioativo, mas também para o número de átomos. Aplicações da radiação em biologia e medicina. Os radioisótopos são comumente utilizados como instrumento na biologia e na medicina. Heine afirma que existe um vasto campo de aplicação que pode ser agrupado em 4 categorias. A radioatividade tem larga aplicação em nossa sociedade. Portanto, na medicina não poderia ser diferente. A forma de radiação mais conhecida, que nós conhecemos, que usamos sempre no nosso dia a dia, é a que os médicos usam nos diagnósticos médicos, é a radiografia dos ossos. Através do quê? Através do raio-x. Além disso, eles usam isótopos para diagnósticos e tratamentos e a detecção de drogas e hormônios no nosso organismo. Então, existem 4 categorias e vamos falar sobre essas 4 categorias agora. A primeira categoria é a analítica. A analítica, o objetivo dela é obter informações sobre o biossistema. E temos a segunda categoria, que é o diagnóstico. O diagnóstico é bem conhecido por vocês e ele tem como objetivo obter informações que nem sempre podem ser obtidas por outros processos, como por exemplo a função tireoidiana, certo? Pois a tireoide, ela concentra toda a molécula de iodo que existe na nossa circulação. E também tem o terapêutico, que tem aplicação especialmente na área da medicina nuclear.
O iodo 131, como é conhecido. Vamos dar um exemplo aqui. Ele se acumula na tireoide e emite radiações gama, destruindo as células cancerígenas. Quais células são essas? São as células cancerígenas enfraquecidas. E também temos a ecologia, que não é menos importante. É fundamental e é muito usada. Onde ela é usada? Pela datação radiométrica de fósseis e rochas. Por exemplo, o isotopo radioativo, tálio, né? Ele pode identificar vasos sanguíneos bloqueados em pacientes, sem provocar danos ao corpo do paciente. Então, agora a gente vai falar sobre... Vamos agora falar sobre os efeitos biológicos da radiação. A destruição ou quebra da cadeia do DNA não mata a célula, mas ela perde a capacidade de se dividir. E isso impede a renovação das células do tecido atingido. Esses efeitos podem se manifestar a curto e a longo prazo. Nós temos os efeitos crônicos ou em longo prazo, que é a exposição a altas doses por curto período de tempo e que não foram letais com recuperação aparente. Pode ainda, muitos anos mais tarde, sentir, os efeitos da radiação. Dentre os efeitos dessa radiação estão os efeitos gênicos e somáticos. Os efeitos biológicos das radiações ionizantes, eles podem ser estocásticos, ou determinísticos. A principal diferença entre eles é que os efeitos estocásticos, eles causam uma transformação celular, enquanto que os determinísticos, eles causam a morte celular. O efeito biológico, essas radiações, que ocorrem nele, podem trazer ao organismo dos seres vivos, dependendo de uma série de fatores. Entre esses tais fatores, nós temos as 4 principais, que é muito bom vocês nunca esquecerem disso, que é o tipo de radiação, certo? O tipo de tecido vivo atingido, o tempo de exposição, o tempo e a intensidade da fonte radioativa. Os efeitos fisiológicos crônicos, eles também são denominados como adaptações. São aqueles que resultam, na exposição frequente e regular às sessões de exercícios. Eles representam os aspectos morfos funcionais, que diferem-se de um indivíduo fisicamente treinado de um outro sedentário. Dentre os achados mais comuns dos efeitos crônicos dos exercícios físicos estão a hipertrofia muscular e o aumento do consumo máximo de oxigênio. As mudanças fisiológicas, que ocorrem tanto na parte funcional, que é a frequência cardíaca, pressão arterial, débito cardíaco, ventilação pulmonar, estimulação elétrica no músculo, entre outras. Ou na parte morfológica,
que é a estrutural, né, a hipertrofia muscular, o emagrecimento, a angiogênese e entre outros também. Ao longo do tempo, dependente da somatória, né, de todas as adaptações agudas e subagudas somadas ao longo do tempo. Como é que diz, né? Dentre os efeitos desta exposição estão os efeitos gênicos e os somáticos. Vamos falar sobre os efeitos somáticos agora. Os efeitos somáticos, para quem não sabe, eles se classificam-se em imediatos e retardos. Como base, no limite, certo? Ele adota uma convenção de 60 dias. E esses efeitos somáticos, eles são aqueles sofridos pela pessoa. E qual que é esse tipo de pessoa? Pela pessoa que está sendo exposta àquilo, certo? Então não esqueça, efeitos somáticos são aqueles sofridos pela pessoa exposta. O impacto mais comum da irradiação é a indução estocástica de câncer com um período latente de anos ou décadas após a exposição. Como o câncer, ele é um resultado primário, às vezes chamado de efeito carcinogênico. Efeito carcinogênico. A radiação é um exemplo, né, de um agente carcinogênico físico, enquanto, né, os cigarros eles são exemplo de um agente químico causador de câncer. O vírus são exemplos de agentes cancerígenos biológicos, porque acredita-se, né, que os efeitos somáticos eles são resultantes da exposição à radiação e ocorrem, né, de maneira estocástica. O modelo mais amplamente aceito, ele postula que a incidência de câncer é devido à radiação ionizante, que aumenta linearmente com a dose efetiva de radiação a uma taxa de 5,5% por peneira. Este modelo, né, ele é conhecido como modelo linear sem limite, e a sigla dele é LLNT, modelo linear sem limite. Então, se você vê aquela sigla LNT, significa linear sem limite, certo? Este modelo, ele pressupõe que não há ponto limite e o risco ele aumenta linearmente com uma dose. Se esse modelo linear estiver correto, a radiação natural de fundo é a fonte mais perigosa de radiação para a saúde pública em geral, certo? E seguido por imagens médicas como segundo próximo. O LNT não é universalmente aceito com alguns, né, propondo uma relação dose-resposta adaptativa, em que doses baixas são protetoras e doses altas são doses altas são prejudiciais. E deve-se enfatizar que várias organizações discordam do uso linear, sem limiar para estimar o risco da exposição ambiental e ocupacional à radiação de baixo nível.
E também vamos falar sobre os efeitos gênicos. Os efeitos gênicos é pelos descendentes da pessoa exposta. Os efeitos gênicos, eles atingem especialmente as células sexuais masculinas e femininas, os espermatozoides e óvulos. As mutações são transmitidas, aos descendentes dos indivíduos expostos. Uma possível razão para que os efeitos gênicos resultantes de exposição a baixas taxas de dose não tenham sido observados é que as células reprodutivas elas podem espontaneamente absorver ou eliminar estas mutações nos primeiros estágios da fertilização. Um fato importante é que, ao lembrar que a radiação aumenta a taxa de mutação, é espontânea, mas não produz qualquer novas mutações. Uma possível razão para que os efeitos gênicos resultantes de exposição a baixas taxas de dose não tenham sido observados é que as células reprodutivas elas podem espontaneamente absorver ou eliminar essas mutações nos primeiros estágios da fertilização, certo? Então não se esqueça que as células reprodutivas elas podem espontaneamente absorver ou eliminar essas mutações, nos primeiros estágios da fertilização. E também tem os efeitos, agudos e em curto prazo. Os mecanismos responsáveis pelos ajustes do sistema cardiovascular ao exercício e os índices de limitação da função cardiovascular constituem aspectos básicos relacionados ao atendimento das funções adaptativas. Os efeitos fisiológicos dos exercícios podem ser classificados em agudos imediatos, agudos tardios e crônicos. Esses efeitos, é interessante que o comportamento dessas variáveis é dependente do tipo de exercício e da dose do esforço, certo? Os efeitos, agudos, eles são denominados ao que acontece em associação direta com a sessão de exercício. Os efeitos agudos imediatos são os que ocorrem eles ocorrem nos períodos peri e pós-imediato do exercício físico, como a elevação da frequência cardíaca, da ventilação pulmonar e sudorize. Já os efeitos agudos tardios, eles acontecem ao longo das primeiras 24 ou 48 horas, às vezes até as 72 horas, que se segue a uma sessão de exercício e podem ser identificados na discreta redução nos níveis tensionais, especialmente nos hipertensos, na expansão do volume plasmático, na melhora da função endotelial. E são os efeitos fisiológicos observados ao longo das primeiras 24 horas, que se seguem a uma sessão de exercícios, e podem ser exemplificados como na discreta redução dos níveis tensionais, especialmente nos hipertensos, e no aumento do número de receptores de insulina nas membranas das células musculares. São mudanças que ocorrem nos sistemas fisiológicos e durante a execução do exercício.
Durante o exercício, certo? É esperado o aumento da frequência cardíaca, do débito cardíaco, da ventilação pulmonar e da temperatura interna em comparação ao estado de repouso. Todas essas mudanças, cada uma dessas mudanças são exemplos de adaptações agudas, certo? E aqui estão as minhas referências bibliográficas do livro do professor Walter Dias e também do livro do Mourão, que tem umas referências incríveis e eu recomendo muito vocês darem uma olhada porque vale a pena. E é isso, eu agradeço, muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima.